A pergunta à qual vou tentar responder. Por que muitas mulheres traem agora mais depois dos 50 anos? Fica aí para saberes a resposta. Durante décadas, o discurso dominante pintou as mulheres maduras como figuras discretas, fiéis e dedicadas. Mas a realidade parece estar a mudar e rápido. Hoje, pesquisas e relatos revelam uma tendência polémica em que as mulheres traem mais depois dos 50 anos. E o motivo não é a carência nem a crise de meia-idade. É a liberdade. Exatamente, a liberdade. Aos 50 anos, muitas mulheres já criaram os seus filhos. Estabilizaram as suas carreiras e, principalmente, cansaram-se de viver em função de um relacionamento que muitas vezes não as vê mais como mulheres, mas como mobília afetiva. A invisibilidade dentro de casamentos longos transforma-se em combustível para uma nova fase da vida. A busca por prazer, desejo e afirmação. A traição, neste contexto, não vem por uma impulsividade juvenil, mas por uma consciência emocional. Diferente dos homens, que muitas vezes traem para provar algo a si mesmo, as mulheres com mais de 50 anos traem para sentir algo que perderam. A conexão. Não com o outro, mas com elas mesmas. Além disso, a hipocrisia social pesa. Quando um homem de 60 anos procura amantes mais jovens, é visto como ainda viril. Quando uma mulher faz o mesmo, é chamada de imatura ou desesperada. Isto está a mudar. E dói em muitos egos masculinos ver que a mulher de 50 anos de hoje não é a mesma de ontem. Ela escolhe, ela procura, ela trai e não sente que tem de pedir desculpas. Muitos casamentos duradouros hoje sobrevivem por inércia. E algumas mulheres, em vez de pedirem o divórcio ou fazer terapia de casal, escolhem um caminho oculto, porém real. O da traição emocional e sexual. Não é o mais correto, mas é compreensível. A geração das mulheres de mais de 50 anos é a primeira a envelhecer com liberdade sexual, autonomia financeira e independência psicológica. E esta combinação é perigosa para quem acha que fidelidade é um sinónimo de aprisionamento. Na verdade, elas não estão a trair mais. A questão é que agora elas não têm mais nenhum medo de viver o que desejam e, se necessário, de quebrar as regras com o propósito de se reencontrarem antes que seja tarde demais. Crónicas sem maquiagem sobre uma sociedade sem perfume. Não estou aqui a dizer mal das mulheres. Estou apenas a dizer e a falar de uma constatação. Hoje em dia os dados mostram que as mulheres traem muito mais depois dos 50 anos do que traíam antes. E exatamente porquê? Porque hoje anseiam por ter uma conexão consigo mesmas de novo, porque durante anos criaram os filhos, dedicaram-se a uma profissão, ou à casa, ou a um relacionamento que não tem nada a acrescentar de novo, e sentem essa necessidade muito correta de se sentirem vivas. Se é o mais correto trair, não. É muito mais, digamos, digno, se assim podemos chamar, se essa palavra é aqui correta, quebrar com a relação e depois fazer a sua própria vida. Mas nem todas as pessoas podem fazer isso. Porque há mulheres que estão dependentes financeiramente, não totalmente, porque também ganham o seu dinheiro, mas têm a casa, têm os filhos na universidade, têm não sei quantos mais, e só com o dinheiro do marido é que conseguem fazer isso. Mas sentem-se mortas. No casamento, na vida, no trabalho. E precisam de se sentir vivas, precisam de se reencontrar. E muitas vezes é através da traição emocional e sexual. Porque, por momentos, elas sentem que estão vivas. E uma mulher, tal como um homem, precisa de se sentir vivo. E quando no casal as coisas não funcionam e nem prometem funcionar, é óbvio que estas coisas acontecem. E não vamos recriminar quem o faz. É a escolha que fez.
Se é melhor ou menor ou pior, não interessa. É a escolha que fez. Porque o objetivo disto tudo, e até para alertar também os homens, que muitas vezes se deixam estar numa relação e olham para a mulher como um bibelô que está lá em casa, e isso tem que acabar. Porque as relações hoje terminam, muitas vezes, porque as pessoas não se sentem vistas, não se sentem vivas nas relações. E estão ali no dia-a-dia, sempre igual, quase sem intimidade, ou sem intimidade, e, de repente, naturalmente, como hoje têm muito mais liberdade, as mulheres têm tendência a querer sentir-se vivas. Umas divorciam-se antes, outras não. Se é mais digno ou menos digno, epá, não vamos questionar isso. O que vamos questionar é o que está em causa aqui. E quando eu digo aos homens isto, é por um sentido de, se tu tens uma mulher em casa e não lhe dás a atenção que ela merece, se não lhe tens amor, liberta. Se tens amor, muda a forma de estar na relação. Procurem ajuda terapêutica, no sentido de reativar a vida íntima vossa, reativar o companheirismo, reativar, no fundo, a relação. Agora, deixar morrer, é natural que um dos dois queira estar vivo. E faz de uma forma ou faz de outra. Mas hoje acontece muito mais, precisamente porque há muito maior liberdade. Liberdade no sentido, não é libertinagem, é liberdade. Liberdade porquê? E as pessoas podem perfeitamente escolher sentirem-se vivas, ir buscar a conexão consigo próprias, não é? Através de uma relação que lhes traga aquilo que elas já não têm na relação ou que nunca tiveram. E nunca é tarde para nós começarmos a sentir a vida dentro de nós. E muitas mulheres, infelizmente, durante uma grande parte da sua vida, não se sentiram vivas. Foram mães, foram mulheres, foram empregadas, foram isto, foram aquilo, mas uma parte delas ficou adormecida, mas não morreu, ficou adormecida. Umas não conseguem pô-la cá para fora, mas outras, felizmente, conseguem pô-la cá para fora. E ainda bem que o fazem, porque quer elas, quer os homens também, merecem sentir-se vivos. Se a traição é a melhor forma? Não, não é. Também digo que não é. Mas alguns recorrem a isso. Temos sempre que questionar e não julgar. Se há uma traição, há algum motivo ali no meio e teríamos que falar com ambas as partes e tentar perceber. Mas a questão aqui que está em causa é que, de facto, as mulheres já não são o que eram. Hoje têm uma capacidade maior de se autoestimar, de renovar o seu amor próprio. E para isso precisam de sentir vivas. E então é natural. E muitas mulheres, e eu sei disso, não é de um dia para o outro que decidem sair do relacionamento ou trair. Não é de um dia para o outro. E é por isso que nós temos que olhar caso a caso. Elas durante anos andaram a mostrar ao companheiro, e às vezes ao contrário também, a mostrar que precisavam de algo mais, algo diferente, que isto assim não é nada de especial. E o outro ou a outra não olharam, não quiseram saber, estavam mais preocupados com outras porcarias quaisquer que não interessam a ninguém. E portanto a relação morreu. E quando a relação morre, é porque o sentimento já lá não existe. Agora, a mulher, neste caso, porque estamos a falar das mulheres, querem se sentir vivas. Porque uma mulher com 50 anos é uma jovem. Ainda tem muitos anos para se sentir viva. E percebe que naquele relacionamento não vai passar daquilo e, naturalmente, toma uma decisão. E é isto que é preciso pensar. Nós todos temos direitos a sentir-nos vivos e a reconectarmos connosco próprios. Uns fazem de uma maneira, outros fazem de outra. Não interessa. O importante é isto. Hoje há uma maior facilidade, uma maior vontade de nos encontrarmos, de nos sentirmos vivos. E isso é que é importante. E quem está numa situação, num casamento que está morno, ou se mexe para resolver a situação, ou é inevitável que uma destas coisas acontecem, ou ela ou ele. Portanto, eu não estou a falar nada mal de ninguém, estou apenas a constatar uma realidade. E se ainda vão a tempo de salvar a relação, claro que sim, devem salvar a relação. Agora, se não há amor, não vale a pena tentar nada. Quando não há um sentimento, não vale a pena tentar nada. É melhor deixar ir cada um para o seu lado e ajudarem-se na sua própria libertação. Isso é o mais digno.
Se não fizerem assim, há as consequências, obviamente, não é? Mas o importante aqui é frisar que esta necessidade que as mulheres hoje têm, porque o texto é sobre as mulheres, não é? De se sentir vivas com 50 para cima, é muito natural, é fruto do momento em que vivemos e é fruto da sua própria revolução interna que hoje se pode manifestar, que hoje pode conquistar aquilo que ela realmente precisa e quer, porque já não estamos a viver há 50 anos atrás. E isso é de louvar, porque a mulher tem essa capacidade de poder decidir a sua própria vida. E isso é muito bom. E isso é que é o importante de colher desta mensagem, deste vídeo. Se estás numa relação em que as coisas não estão como deviam estar, trabalha isso. Ou então libertem-se para poderem viver cada um a sua vida. Pensem bem sobre isto. Muito bem. Se gostaste deste vídeo, coloca aí um gosto, subscreve o meu canal. Não te esqueças de clicar no sininho onde diz todas as notificações para poderes ser notificado cada vez que eu publicar um vídeo e oferece este livro a quem tu entenderes que precisa de ter uma perspectiva diferente da vida. Porque a vida hoje já não é o mesmo que era antigamente. Nós hoje temos que olhar para a vida com uma outra amplitude e percebermos que é-nos pedido uma atitude diferente para podermos viver bem esta vida. Um grande abraço para vocês.